Fala pessoal, boa noite pra vocês. Seu amigo Jair aqui de novo para mais uma live bate-papo. Bom tempo já que a gente não faz live. A gente tava naquela super correria nossa, mas a gente tá aqui hoje de novo para fazer uma live, falar como é que tá a nossa vida aí, o que a gente tá fazendo de bom. Muito boa noite para vocês que estão chegando aí agora. A gente vai transmitir a nossa live simultânea com Facebook, Instagram e YouTube. Eu acho que agora conectou lá no Instagram. Deixa eu abrir aqui o chat para compartilhar com nossos grupos. Eu já vou mandar o nosso boa noite para todo mundo que está chegando aí. E o papo hoje vai ser bacana e instrutivo, hein? Então se prepara aí que vai ser super bacana. Deixa eu só compartilhar com os nossos grupos de WhatsApp aqui. Grupos 1, 2, 3, 4... para eles virem bater um papo com a gente. Vamos falar sobre valores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre valores das suas bancadas em porcelanato. Como que vocês estão cobrando? Já antemão, já vão mandando aqui. Vamos tentar mandar no nosso chat do YouTube, fazendo um favor para todo mundo aí. Eu não vou... Participe. Acho que eu vou mandar só assim no nosso da comunidade. Como é que tá a questão de valores de vocês aí, de preços que vocês estão cobrando nas bancadas de vocês? Qual que é a dificuldade? Hoje a gente estava batendo um papo ali com a galera do nosso grupo de assessoria. E eu terminei de fazer um projeto hoje, até postei nas comunidades. Eu acredito que logo vocês vão estar assistindo esse passo a passo. Ficou bem bacana. E a gente estava trocando um pouco uma ideia sobre preços, né? Sobre valores, quanto que estão cobrando, por que cobrar. Aí sempre pega naquela tecla que é a precificação, né? Tem gente que cobra, se baseia por uma peça e outros já faz precificação, que tem cálculo de metro linear por corte, que é o que eu mais recomendo, né? É a forma que eu trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho dessa parte. Vocês que estão na porcelanataria, como que vocês estão cobrando? Vocês estão cobrando por produto, estão cobrando por metro linear de corte, metro quadrado? Qual dificuldade vocês estão tendo hoje na porcelanataria na hora de vender suas peças, né? Que dificuldade você está tendo? A gente vai bater um papo sobre isso e eu acredito que possa clarear a mente de muita gente aí e tá melhorando sua forma de cobrar. E falar das novidades também, tá? Então o tema de hoje é valor. Como é que você tá cobrando aí? Conversa comigo, de preferência manda aqui no chat do YouTube que eu vou deixar seu comentário em destaque, tá? Você tem empresa, você quer falar do seu produto, você quer divulgar seu canal, você quer divulgar seu Instagram, comenta lá no chat do YouTube que eu vou deixar exposto aqui para todo mundo ver e já te dar aquela força. Então, vamos começar aqui a ler, ó. Primeiro comentário nosso, KSA Porcelanatos, muito boa noite. Apareceu lá, aqui, ó, isso. Vladimir Manfred, boa noite, meu querido. Genésio, nosso amigo Genésio Jesus, sempre com a gente aí, muito boa noite. O rei das onças. Luiz, boa noite. Fábio Soleira, boa noite, Jair. E chegou fincando o dedo no like, é isso aí, quem tá ali no YouTube, ó, finca o dedão nesse like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Já lembrar, o projeto que eu realizei vai ser top, né? Deu vídeo pra caramba, terminei ele hoje, agorinha de tarde. A gente tinha uma live marcada hoje, eu desmarquei com o pessoal, a gente vai fazer uma live com o pessoal da UP, né? Que são o pessoal da F3 Corte. Tava marcado, eu até pedi desculpas a eles, a culpa foi minha. Essa semana passada a Cibele passou a semana em Barretos, né? Ela faz tratamento, o filho dela tava fazendo tratamento. E eu na correria não organizei as coisas para fazer um bom conteúdo, então eu preferi adiar. Então ficou marcada para a semana que vem. Então já vou adiantando aqui, devagarzinho a gente vai falando. Jefferson Inácio, boa noite. Ó, o Zé Carlos, boa noite, meu amigo. Nando Souza, Josué Magalhães, Lúcia Irene, boa noite. Silvano Xavier, José Neto, Michel Almeida. Ó, Zé Carlos, estou cobrando por dia. Geralmente o cliente fornece o material. Ó, é uma das opções. Esse aqui é o nosso amigo José Carlos Franco.
tá falando pra gente que ele tá cobrando por dia de serviço. Cara, funciona? Funciona. Você pode cobrar por dia, é interessante, só que nem todo cliente vai te pagar por dia. É igual diária na construção civil. Nem todo cliente gosta de pagar um pedreiro ou um azulejista por dia. Né? Então, talvez pode te limitar um pouco na hora de pegar um serviço e também, Zé Carlos, pode estar reduzindo muito a sua margem de lucro. Talvez você poderia estar tendo uma margem de lucro bem melhor aí, né, se você tivesse um método diferente. Hoje eu vou apresentar alguns métodos que eu uso na hora de dar os meus preços nas minhas bancadas, tá? Mas é uma forma de se cobrar, não tá errado não, tá, meu amigo? Vladimir, já as dificuldades está no preço dos insumos, está subindo o preço direto. Vladimir, eu vou discordar de você, porque o mais barato hoje na porcelanataria são os insumos, tá? Preço de material que a gente trabalha, a menos que você fala, se fosse falar em pisos, em determinados pisos. Tem pisos sim, que são significativos seu valor por causa do piso, mas não é o caso da grande maioria da porcelanataria hoje. A grande maioria da porcelanataria trabalha com porcelanatos na casa de seus 80, 150 reais o metro. E vão fazer projetos que vão gastar nem 2 metros de piso. Então, se você faz um projeto aí que você vende na casa dos seus R$ 1.000 e gasta 2 metros de piso, você está gastando R$ 300. Então, você vê que não é o insumo que justifica o valor do seu serviço. Porcelanataria é uma arte que ela é definida pela mão de obra. Você pode ter certeza disso, tá? Então, pode aumentar aumento de valor, com certeza a gente repassa aumento de valor sim, a gente não paga pelo material, afinal de contas, está fazendo um produto para um cliente, não para você, né? Wellington Castro, boa noite, eu pulei, quem que eu pulei aqui? O Genésio, o Michael Augusto, boa noite. Lúcia, nem fala em preço subindo. A única coisa que eu vou te falar que que tá tendo uma dor, assim, e significa muito até para quem faz entregas em lugares longe. É o combustível, né? O combustível aumentou bastante, está aumentando sem parar. Água, energia está aumentando muito, mas eu te falo que em relação aos preços e a gente conseguir pegar serviço, ainda não tá tendo essa justificativa muito grande, não. Gisley, boa noite, meu amigo. Deus te abençoe. Valeu, meu amigo. Um abraço. Que Deus te abençoe grandemente também. Laidson 2015. Boa noite, Jair. Muito boa noite. Marco Antônio, boa noite. Genésio, material muito caro. Cliente buscando preço de cachorro quente nos nichos, tacando fogo no porcelanato. É igual eu falei. Eu discordo de muita coisa em relação à questão de material. Eu prego isso, tem praticamente desde quando eu comecei na porcelanataria, porque eu pesquiso demais. Essa semana eu compartilhei alguns anúncios de ferramentas com o pessoal dos nossos grupos de WhatsApp. Cara, comprar barato, a gente ganha às vezes na compra. É fazer pesquisa. Você tem que fazer pesquisa. Na minha cidade não tem. Gente, eu compro hoje quase que no Brasil inteiro. A internet está aí para me dar a condição de comprar. Eu comprei Serra Mármore, até tô com 3 aqui, ó, tá amontoado ali. Que normalmente seu preço é de 450 a 500 reais. Eu paguei 300 reais. A gente acha muita promoção bacana. Mas como que você vai ter esse material em estoque? Você tem que ter a sua reserva ali, o seu dinheiro que você usa para fazer estoque, para ter material. E muita gente hoje ainda vive só o hoje. Eu vou comprar hoje, se eu tiver o dinheiro, eu compro. Ela não vai juntando o seu dinheirinho, guardando ali para comprar material, né? E poder depois ter a sua margem de lucro. Todo mundo sabe que eu tenho um estoque bom e paguei barato nele, né? Tem pisos ali que saem na base de 10 reais, 15 reais a peça. Mas eu não vou lá no depósito e compro uma peça 10, 15. Eu fico pesquisando, eu fico indo atrás e vou montando o meu estoque. Então o material não justifica muito essa questão de valor não, tá? A não ser projetos grandes, projeto de cozinha, porque tem muita estrutura metálica, talvez o porcelanato escolhido é um porcelanato caro. Mas vamos lá, a gente vai entrar nessas questões aí.
Ó, o Michel Augusto já tá fazendo o jabá dele ali, ó. É amanhã, viu, Michel? Amanhã a gente vai fazer a live para saber quem são os 2 finalistas que vão ganhar um treinamento presencial com tudo pago, até as despesas de viagem. E o Michel tá concorrendo aí, ó. É só ir aqui ó, na nossa comunidade do canal, clicar lá em comunidade, descer até a enquete e ver lá o nome dos participantes. Eu tenho certeza que a live de amanhã vai dar um furdúncio aqui, ó. Vocês não perdem, não. Coloca na agenda de vocês, porque a live de amanhã é a que vai decidir os 2 finalistas e aí a gente vai colocar um concorrer contra o outro. Essa galera tá concorrendo a um treinamento com tudo pago, até a despesa de viagem delas. E a gente tá tendo apoio, né, dos nossos amigos ali, o Francisco da Godzilla Diamantados, ajudando a gente a realizar esse projeto. Luciana, eu cobro por serviço e a complexibilidade do projeto. Luciana, mas você cobra como assim? Tipo, você olha o projeto e baseia o preço dele. Você não tem base de cálculo. Esse foi um ponto que um dos participantes do nosso grupo, né, comentou ali hoje no nosso grupo, que ele cobra por serviço. O que é errado? Não é que é errado. O que é a dificuldade? Eu não vou falar errado, porque eu não vou falar que você está fazendo errado também, né? Eu estou querendo colocar assim, se você entrar num ponto hoje, analisa comigo, como loja. Vamos colocar eu como loja aqui. Eu devo ter ali hoje no meu estoque mais ou menos umas 40, 50 peças prontas. De diversos tamanhos, de diversos modelos. Então tem várias peças ali. O cliente ele entra ali na minha loja e ele olha um determinado produto. Um cliente esperto que faz cotação, que ele quer ver como que você está cobrando seus produtos. Aí ele começa assim, olha, vou simular aqui, o Luciano. Não sei se é nem o Luciano, talvez é o marido que está na conta ali. Quanto você cobra nessa peça aqui? Eu cobro X valor nessa peça. Beleza, você está pondo uma estimativa. E aí ele começa a fazer suposições de projetos maiores, projetos com modelos diferentes, você vai dando preço. Ele te passou uns 10, 15 projetos diferentes. E aí ele vai voltar lá naquele projeto inicial. Uma hora você vai dar um preço diferente. Aí ele vai falar assim, mas você falou que me cobrava tanto. Né? Ou a menos que você tenha lá uma base de preço, de projeto de medida de tanto até tanto. Só que uma hora você está ganhando menos, ou sei, é muito subjetivo. Então, quando você tem base de cálculo por metro de corte, qualquer momento, qualquer hora e qualquer situação que o cliente perguntar o valor de um projeto, você sabe dar a resposta para ele. Se ele for com 10 projetos lá na frente e voltar naquilo ali, a sua resposta sempre vai ser a mesma. Ela não vai variar, porque você tem uma base de cálculo. E como que desenvolve a sua base de cálculo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma maneira que eu uso para desenvolver a minha base de cálculo. Vamos ler mais um pouquinho os comentários aqui. Samuca, boa noite. Rolar desceu aqui demais. Pega aqui. E o cliente fornecendo material. Muita gente trabalha com o cliente dando material. É uma opção? É uma opção. Só que se você trabalha oferecendo o máximo possível, a sua base de ganho ela é muito maior. Vamos pôr, eu trabalho hoje, eu forneço, pode-se dizer que hoje 90% das peças que eu faço são com o meu material. Tanto porcelanato, quanto estrutura metálica. Às vezes eu faço muita negociação usando já fazendo fechamento de armários, de espelho, de torneira, instalação. Quando você minimiza a dificuldade do seu cliente em achar outros profissionais, as chances de você fechar o projeto se torna maior e a sua margem de lucro maior, né? Daniel, boa noite, mestre. Eu cobro 1 metro linear, mas agorinha mesmo fiz uma promoção no Face. Preciso esvaziar uns pisos que estão parados para renovar meu estoque. Promoção é sempre bom. A gente está com promoção aqui na nossa loja para todo sábado. Como eu tenho um estoque grande de peças prontas, e quem não sabe, né, vai saber agora, a gente sempre está falando aí, em janeiro a gente está de mudança para São Paulo. Então eu não vou ficar carregando esse tanto de peça que eu tenho e eu quero renovar o meu estoque. Então promoção é ótimo para quem tem assim um giro de peças. Uma hora você precisa levantar um dinheiro ali para comprar alguns tipos de materiais. Então é bacana ter promoção. Josué Menezes, meu cliente está comparando meu preço com o da marmoraria. O que devo fazer? Bom,
ele pode comparar. A gente sempre vai passar por essa questão de comparativo. Mas já está reduzindo muito isso, o Josué. Já está reduzindo muito, porque o que acontece? Porcelanataria não é marmoraria. São segmentos parecidos, mas com técnicas e funções diferentes. Trabalham assim, para a mesma ideia. A gente faz bancada, faz nicho, faz mesa, faz um monte de coisas que talvez a marmoraria nem faça. Mas trabalhamos com técnicas diferentes, sistemas diferentes. Então, não tem jeito do cliente comparar. E às vezes o cliente vai chegar a uma comparação e falar assim, mas marmoraria, a porcelanataria é mais caro ou mais barato do que marmoraria. Tudo depende do que você está sendo objetivo na sua comparação. Vamos pôr, a marmoraria tem pedras de R$50 o metro a 3 mil e tanto reais o metro. Sobre qual pedra o cliente está comparando? Eu já tive casos, quando eu estava começando, do cliente chegar ali, ele orçava lá uma bancada lisa de 1x50 num verde Ubatuba, e chegava e eu tinha que fazer um orçamento para ele de uma cuba esculpida branca de 1x50. E ele queria que o tamanho, né, tivesse a mesma relação de preço. Agora, se ele fosse comparar uma cuba esculpida num celestone branco na pedra, com certeza o da pedra ficaria muito mais caro que o meu. Então, o que você tem que fazer é tentar usar esse tipo de argumento. Qual que é o comparativo? Se ele está vindo buscar preço, então já não é seu cliente. Hoje, o cliente que ele busca porcelanataria, ele já vem sabendo o que ele quer. Ele quer um serviço diferenciado, ele quer uma diversidade de estampas que o porcelanato oferece, ele quer o alto brilho, um acabamento sofisticado, né? Ele quer essa condição de composição e muita coisa a marmoraria não vai oferecer para ele nesse sentido. O cliente tradicionalista, ele vai optar pela marmoraria. Porque é mais expenso, porque me passa mais segurança, ótimo. A gente não vai conseguir fechar com todos os clientes possíveis, né? E a gente tem que entender isso. Mas já está mudando muito isso, tá? Michel, estou pagando 22 na válvula, 28 no PU, 18 na massa plástica, 50 no disco de porcelanato. Tá bem puxado seus valores aí. Vamos pôr aqui. 22 na válvula. Eu estou pagando em média, acho que R$12 na válvula de metal. 28 no PU, eu tô pagando 17, 18 na massa. Eu acho que a minha massa tá saindo a 11, acho que teve um aumentinho, tá saindo a 11. E o disco eu pago 17, mas eu uso muito alguns materiais, como o disco eu compro pela CNPJ, outros nem tanto. Mas mesmo assim, se você colocar o valor desse material em cima de um preço que a gente cobra numa bancada, não justifica tanto assim para você falar que eu não estou conseguindo vender porque esse material é caro. Você vai ter um aumento aí na sua bancada de R$50, para você jogar alto, mais alto mesmo. Você acha que R$50 hoje justifica uma diferença de preço numa bancada de R$800 mil, R$2 mil? Não, R$50 não faz diferença nenhuma no valor de uma bancada hoje, para te falar. Por isso que eu falo que material não faz diferença no nosso valor. Vanildo, eu chamo de na hora de negociar é logística. Uma coisa que o Vanildo tá falando aqui, questão de loja. Quando eu comecei, eu tava falando pros meninos, o meu valor era abaixo de marmoraria. Eu tava no começo, a porcelanataria praticamente era muito pouco difundida. E eu tinha que colocar o produto no mercado, o produto tinha que ser já conhecido, né? Na cidade não tinha. Então, um começo é uma coisa. Hoje a porcelanataria ela é difundida já. Ela já é conhecida. A pessoa que ela te procura, ela já sabe o que é porcelanataria. E como que você faz para conseguir cobrar, mesmo tendo a mesma qualidade do seu concorrente, caso você tenha concorrente, e conseguir cobrar até mais caro que ele? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Loja. Se você tem um showroom, se você tem um espaço que seja num quarto da sua casa, na sua garagem, que seja bem montado, ou um cara hoje, vamos pôr, minha loja é no centro da cidade. Eu tenho um espaço com showroom completo montado, com estoque de piso, com um depósito cheio de material. A comparação de preço hoje, quando um cliente vai orçar comigo ou orçar com um concorrente que está no fundo do quintal ainda, a minha loja tem muito mais credibilidade para colocar preço.
né? É uma CNPJ ativa. Já tem peso. CNPJ é diferente do que quem está começando. Vai ter cliente que vai se importar apenas com o preço e vai comprar do colega? Vai, com certeza. Da mesma maneira que vai ter cliente que quer a segurança, que quer a credibilidade, né, a ostentação de comprar numa loja. E tem clientes que vão estar comprando muito acima de mim em boutique, por exemplo, porque eles compram status, né, e não, nem sempre só um produto. Então tudo isso justifica muito na hora de você conseguir vender e colocar determinados preços. É só uma questão de evolução. Júnior Gonçalves, boa noite, Americana São Paulo. Um abraço aí, Júnior. Deparei. Vanildo, Água e Energia também. Nilson, boa noite. Rogério, boa noite. Cliente que compra serviço em porcelanato é um cliente diferenciado. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, muitos não entendem isso. Mas é igual eu tô falando. O que a gente não pode é fazer, assim, ser radical. Eu reduzi um pouco aqui. Ou vou comentar completa. Peraí. O que a gente não pode é ser radical com esse negócio que às vezes passa um cliente e vai falar para você que achou caro. Não é porque alguém te dá uma opinião, né? Vamos pôr, e chega ali na sua loja e fala assim: eu achei sua mão de obra cara, eu não vou comprar por causa disso, porque o do fulano é mais barato, porque não sei o quê. Essa opinião, ela não pode te afetar a ponto de te desmotivar para você mudar o seu preço. Muda a sua estratégia, muda o que você está fazendo e mantém o seu preço. Opinião, pessoal, não paga conta. Tá? Você tem que analisar sim a opinião. A gente analisa como que está sendo visto, como está sendo falado, qual que é a aceitação do cliente. Para você decidir mexer em preço, é algo que você tem que pensar demais. Porque, primeiro, preço. Você tem que conhecer seus custos. É onde que entra a precificação. Se você for trabalhar abaixo do seu custo, para que você vai trabalhar? É melhor trabalhar de carteira assinada aí para qualquer empresa que seja, ter suas férias, ter seus... Amanhã é feriado, amanhã ninguém trabalha, né, porque vai estar registrado. Então, mudar preço é a última coisa que você vai fazer. Muda estratégia, muda logística e mantém seu preço. O preço tem que sempre estar subindo, tem sempre estar valorizando para estar melhorando ele, né? Por que eu vou cobrar mais caro um pouquinho? Eu melhorei isso, eu coloquei um benefício disso, eu coloquei aquilo. E o precinho, ó, é assim que você sobe ele. Wellington, eu cobro 120 mês quadrilha por metro, a mais 120 montagens por metro, mais porcelanato, que vai ser tudo usado no projeto. É uma base de cálculo. Se você desenvolveu a sua base de cálculo mediante os seus custos, né, entendimento ali de tempo de fabricação, realidade econômica, já é um excelente começo. Marciano, boa noite, galera da Porcelanataria, que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, meu querido. Jair, na compra de insumos você compra para cada cliente separado? Não tem jeito de eu fazer isso. Eu tenho estoque, né? Eu tenho que manter o meu estoque ali sempre cheio. Vamos pôr, chegou para mim essa semana passada 2 caixas de massa. Eu reduzi muito a minha produção na empresa, principalmente agora nesse fim de ano. De novembro para dezembro eu estou tentando não pegar mais serviço, porque eu tenho, acho que mais... Semana que vem eu começo a instalar uma cozinha que eu estava fazendo, eu tenho mais uma e tem mais um serviço. É os um serviços que eu quero finalizar dos que eu peguei. Eu não quero pegar mais nada, porque a gente está organizando a questão da mudança. Mas quando eu estou ativo, então eu sempre vou trabalhando com previsão. Eu consigo ter acesso a material uma vez por semana, se eu quiser. Toda semana consegue vir material. Mas aí eu tento comprar material para tentar passar o mês, né? Porque eu pago frete, meu material vem de fora. Então eu tento passar um mês com o meu material, mas eu não compro separado para o cliente. Eu compro separado para o cliente se for, vamos pôr, estrutura metálica. Se não tiver no meu estoque, eu vou comprar específica para esse cliente, mas sempre sobra um pouco. E se for um porcelanato específico, eu compro separado para esse cliente. O restante de insumos, não. Insumo são coisas que você tem que ter no estoque da sua empresa. E tanto é que eu revendo insumos aqui também, né? Cobro 120, 140 metros linear, mais o valor da instalação. Isso com o material do cliente. Estou participando para o meu quarto nicho, onde estou
Onde estou 1 kg de massa, calculei, seria 35. Vixe Maria, peraí. 35. Vou fazer, estipulei que seria R$ 20 o quilo. Para fazer a massa, seria aproximadamente esse valor. Não entendi muito, Luiz. Não entendi muito, não. Para fazer a massa, se você for fabricar, se a ideia for, não sei se a sua pergunta é essa, sobre fabricar a massa plástica. Você tem que calcular, né, o valor da resina e do talco industrial para você saber mais ou menos o que está saindo isso. Eu não entendi mais ou menos se é essa a sua ideia. Ficou um pouco confusa a sua pergunta aí. Nas peças neutras, com uma medida de até 1 nos lavados, já tem uma base por preço igual. Então quer dizer que você tem uma base de preço por peça neutra. Só que quando você vai trabalhar, olha a importância hoje da gente discriminar o que a gente está fazendo. Se você for entrar como loja, tem que se ater a isso. A informação que você passar, se você for fazer um anúncio, se você for colocar específico na sua loja, ela tem que ser descritiva. Tem que estar explícito. O cliente ele não pode achar que aquela peça é daquele valor, daquela medida. Ele tem que ter certeza. Vamos pôr, eu tenho algumas prateleiras de produto fixo ali. Então eu tenho uma prateleira de cuba esculpida, 60-45 saia de 10, com fechamento dos 3 lados, frente e 2 lateral, rodopia esculpido. Então ela tem um preço fixo dos produtos que estão na prateleira, né, e com aquelas especificações. Então é uma coisa que o cliente já entra, ele sabe, aquela prateleira ali, daquele produto, daquela medida, vai ter sempre esse valor. E eu tenho uma lá de 1/50, com especificações tal, assim como eu tenho um nicho. Agora, quando você fala que uma bancada de 1/50 custa X valor, essa bancada de 1/50 ela pode ter uns 10 tipos de valores diferentes. Você já pensou se o cliente chega em você e fala assim, eu quero uma bancada de 1/50, com saia de 50, rodopia de 25 esculpida, 2 rebaixo, com mais não sei o que. Você vai cobrar o mesmo preço e se fosse uma bancada de 1/50 lisa? Então, se eu deixei especificado, o cliente não vai achar isso. Entendeu? Por que você tem que especificar? A base de cálculo por método de corte, ela tem essa função de discriminar e detalhar o seu projeto. Outro detalhe que é interessante você ter método de corte. Vamos supor que você pega uma cozinha. Você pega uma cozinha grande, com descida de pé, que tem recorte de churrasqueira e tem lá 40 metros linear de corte. Beleza. E aí, você fechou o contrato com o cliente, você especificou quantos metros linear de corte tinha. Eu especifico uma margem a mais e a menos que eu não cobro. Por exemplo, 50 centímetros a mais eu não vou cobrar. E só que o cliente começa sempre a colocar aquele negócio no diminutivo, né? Faz só mais esse pedacinho, faz mais aquilo e aumentou 3 metros linear de corte. Se no meu contrato estava especificado que a minha tolerância é de 50 centímetros e que o valor do metro é X valor, nós não precisa nem discutir em negociação. Ele sabe que em cima daqueles 3 metros de corte a gente já vai reajustar valor. Da mesma maneira que se diminuir, tem que ser justo, você vai reduzir o valor para o cliente. Então eu acho muito válido ter base de cálculo, tá? Deixa eu só mostrar a questão da base de cálculo aqui para vocês, antes da gente continuar aqui. Vou mostrar o que eu estou fazendo. Eu reduzi eu aqui, vocês não ficar falando com as paredes. Quem conhece, essa aqui é a nossa planilha de orçamento, tá? Através dessa planilha aqui, eu uso para fazer orçamento. Eu acho que para quem está começando, ajuda muito até pegar essa noção de orçamento. Essa planilha eu estou fazendo um upgrade nela. Já tem pessoas que já estão adquirindo essa planilha. Daqui a pouco eu vou explicar. Eu acho que o WhatsApp da nossa loja sempre fica na descrição. Quem está no Instagram, o WhatsApp está em cima. Quem quiser adquirir a planilha é só entrar em contato. Normalmente eu usei esse exemplo dessa cuba esculpida, 60x45, saia de 10. A pessoa vai pôr sua base de cálculo aqui, vai colocar sua margem de desconto que ela quer aplicar, valor de piso, vai preencher toda essa planilha aqui e pôr as informações de medida. A planilha vai trabalhar sozinha em cima da base de cálculo que você já informou e ela já vai te falar até a quantidade de peças, né, que você vai gastar em metros de corte. Mas não é só sobre isso que eu quero falar, não. O que eu estou fazendo de upgrade nessa planilha? Algumas pessoas queriam usar ela para fazer a parte de cozinha.
E na cozinha, ela vai funcionar se você tem sua base de cálculo, mas só na parte dos metros lineares, que seria aqui o valor. Se fosse quantitativo de peça, ela não ia dar muito certo. E eu comecei a fazer isso aqui, ó. Criei simulações, vamos pôr, se fosse uma cozinha mais ou menos igual essa aqui, você vai conseguir usar a sua planilha. Se for uma cozinha igual essa aqui, com descida de pé, você vai conseguir usar a planilha. E invertido. Ainda tem, eu acho que eu vou fazer mais uns 4 tipos de modelos diferentes aqui. Ela ainda está em processo de desenvolvimento. Até semana que vem eu termino. E aí, ela vai junto com essa planilha aqui, que é a precificação. Então, só dando uma repassada rápida aqui sobre precificação, como fazer uma precificação, qual que é a importância de se ter precificação. Vou voltar para cá. A base da precificação, primeira coisa, quem trabalha em precificação é em cima de metro linear de corte. Você vai colocar aqui quantos metros de corte tem o projeto que você está fazendo sua precificação. Se você não sabe essa informação, você já nem tem como precificar. Você tem que conhecer o projeto que você está fazendo. Sabendo quantos metros de corte que você tem nesse projeto, você tem que saber quanto tempo de serviço você gasta para fazer esse projeto. Quanto tempo você gastou? Você tem que fazer o projeto e tomar nota. E aí vai entrar aqui, ó, em valor de dias de serviço. E vai ter que colocar a base de a sua realidade econômica, quanto que é o seu dia de serviço. Então a precificação de uma pessoa para outra, ela pode variar muito, mesmo se ela morar na mesma cidade. Eu não acho certo, né, para quem está começando, ficar se baseando em preço dos outros e não desenvolver a sua base de cálculo. Você pode até começar para você querer dar um preço ou outro, mas você nunca vai saber quanto você realmente está ganhando. E às vezes não vai pegar serviço porque cobrou caro demais, ou às vezes vai tomar prejuízo porque cobrou barato demais. Então é interessante demais desenvolver sua própria base de cálculo. Eu só queria mostrar rapidinho aqui sobre a atualização que eu estou fazendo na planilha, né, que agora ela vai servir também para cozinha. Vou fazendo uma atualização nela para mesa, para ilha e para nicho. Eu vou estudar aqui mais alguns, pelo menos mais umas 4 eu vou colocar. Então, já vai estar disponível semana que vem. Já tem gente adquirindo ela aí. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu só me atualizar aqui. Cadê o trem aqui? Peraí. Tela, fecha essa danada aqui. Bloqueia. Negócio de fazer sozinho aqui, meu amigo. É fácil, não. Vamos voltar para as perguntas, né? E os comentários do pessoal aqui no YouTube. A FPIS, boa noite, Jair. Fala aqui do Ceará. Um abraço pro pessoal do Ceará. Falando em Ceará, vai ter um cearense, eu acho que se eu não me engano, de Fortaleza, fazendo curso com a gente em Arujá, em janeiro agora. A gente está com turma aberta para Arujá. Se eu não me engano, acho que tem só 2 vagas para a turma de janeiro. A galera já está fechando em peso lá. Na última semana de janeiro, acho que é do dia 31 ao dia 4 de janeiro. 4 de fevereiro, dia 31 de janeiro a 4 de fevereiro, eu acho que é em janeiro, eu só sei que é em janeiro na última semana, agora só não lembro direitinho essa data, mas se você quiser mais informação, é só você chamar aqui, ó, no WhatsApp da nossa loja, que assim possível se Sibeli fala. Então quem tiver interesse, eu vi o colega do Ceará, eu lembrei aí, ó, tá aberto as inscrições. Novembro agora, se eu não me engano, acho que passando essa semana, na outra a gente tem turma agora, e em dezembro a gente vai ter turma aqui também, só que aí é na nossa cidade aqui. Minha base está em metro linear, porém, fora esse cálculo, todos os insumos estão em adicional, como também a logística, que se trata de medição, projetos e entrega, como também instalação. É tão complexo essa parte de você fazer uma boa precificação, a precificação correta, que tem certos casos que até o orçamento a gente tem que cobrar. Porque às vezes você tem que fazer um deslocamento grande e corre o risco, às vezes, de nem fechar. E a gente não está aqui para ficar andando de graça, né, para baixo e para cima. Cliente, você tem que ser um pouco firme com ele, né, em certos casos. Se eu for fazer um orçamento, por exemplo, tem uma cidade a 90 km de distância daqui, e o cliente quer que eu saia daqui para ir lá fazer um orçamento para ele, não tem projeto, não tem nada, eu cobro o meu deslocamento e cobro o meu dia de serviço. Se a gente fechou, aquilo ali vai estar incluso no serviço que a gente
tá fechando. Se a gente não fechou, eu já recebi esse deslocamento. E eu cobro adiantado. Vou falar para vocês. Então tem muitas vezes que eu não faço orçamento porque o cliente quer que eu vou passear. E a gente não tem tempo para passear. Essa logística aí tem que ser firme, viu, pessoal? Samuca, sou de Taquaritinga, São Paulo, trabalha R$100 o metro linear com porcelanato do cliente. Dá certo para mim. Que bom. Se tá trabalhando, tá ótimo. Cadê o trem aqui? Mas eu tenho uma função de quantidade de corte. Até 1.2 com curva esculpida. Nichos de 80 é um valor. Depois desse tamanho altera. Isso aí. Jair do céu, como tem picaretas na nossa área. Não sei como consegue fazer tão baixo. Boa noite. Tá aí uma coisa que eu nunca parei para ver ou me preocupar em relação a preço de concorrentes. Cara, não tem jeito, eu não sei como que as pessoas vê dificuldade quando tem alguém que cobra mais barato que ele. E tem gente que briga por causa disso aqui relacionado a preços que estão vendo na internet, preço que está em Mercado Livre, preço que está em OLX, preço que está em Marketplace. Ah, pelo amor de Deus, gente, para com isso, né? Gasta esse tempo, né? Esse tempo da gente é precioso demais, criando uma estratégia de venda, criando um marketing bacana, usando o seu Face, TikTok, YouTube, Instagram, para vocês terem mais alcance. Eu acho que o concorrente maior é a gente mesmo se limita. Então, sei lá, eu não dou muita confiança para isso não. Para mim aqui está funcionando super bem aqui no Sul. O meu diferencial aqui é o meu acabamento, atendimento e outros serviços que oferece também. Bom. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Anderley Cardoso, boa noite. Laís Edson. Boa noite, Jair. São Paulo, você vai trabalhar só com curso ou vai atender público? Cara, não sei. Não sei. Não tem jeito de eu não trabalhar com porcelanataria, né? Porque eu preciso trabalhar com porcelanataria para ter conteúdo, para trabalhar a minha logística. Só que a partir desse ano que vem eu vou trabalhar uma logística na porcelanataria diferente do que eu trabalho aqui na minha cidade. Né? Eu tô mudando para investir mais nos meus projetos digitais, mas sim, não vou deixar de trabalhar. Só que assim, a gente faz planos e Deus faz outros. Quando eu chegar lá, eu vou ver o que Deus me reserva, né? Isso aí só Deus sabe. Deus sabe o que ele coloca na vida da gente lá e eu coloco nas mãos dele. Ronaldo, boa noite. Como você cobra estrutura metálica? Estrutura metálica eu vou somar o que eu gasto, né? Vou pegar um projeto ali e eu vou lá, somo ele. Ele gastou uma barra de metalon 50-30. Quanto que custa a barra de metalon 50-30? Calculei lá, comprei, vamos fazer uma exposição aqui, custou R$150. Eu cobro o que um serralheiro cobraria para fazer aquele serviço, porque eu faço, né, esse serviço. Então, normalmente, um serviço de solda hoje para uma cozinha, fazer um quadro que seja, o serralheiro ia cobrar lá mais ou menos a R$150, R$200. Então, vamos supor que seja 200 mais 150 da estrutura. Então aí eu tenho a pintura dela que eu vou fazer também. Eu tenho que somar tudo. Tudo que eu gasto ali eu vou somar. E aí eu vou repassar para o cliente. A diferença é, eu tenho que estar antenado em cima das cotações. Porque se o meu cliente fizer uma cotação com um serralheiro da região e ficar mais barato do que eu cobrei dele, ele vai fazer com o serralheiro. Agora, se tiver mais ou menos empatado, ou um pouquinho só acima, eu acho que ele vai preferir fazer comigo, porque cobrar de uma pessoa só é melhor do que você cobrar ali do serralheiro, do pintor, do instalador, né, do azulejista. Então, isso funciona. O cliente ele se sente mais cômodo em negociar com uma única pessoa que assume toda a responsabilidade. Marcelo Lopes, boa noite, Jair. Qual foi o resultado de se fabricar a massa? Não, eu não cheguei a trabalhar com a fabricação de massa em cima de resultado de economia. Eu fiz um vídeo fazendo a massa só para mostrar como que faz a massa. É interessante que uma hora ou outra a gente precisa fazer, mas eu não fiz análise de custo e benefício de fabricar minha própria massa plástica. Hoje eu acho que para mim não é interessante. Eu procuro gastar o meu tempo, principalmente a minha hora trabalhada é muito cara para eu gastar ela fabricando uma massa plástica. É a mesma coisa de você pegar um pedreiro de acabamento, um azulejista
contratar ele para carregar carrinho de terra ou entulho de uma obra. Você entende que você está pagando uma diária cara para fazer uma função que uma diária barata faria. Então, para mim, não é interessante eu fabricar massa plástica, tá? Eu fiz apenas para fazer o vídeo. Nivaldo, boa noite. Eu estou uns 6 meses nessa área, já estou fazendo pias, nichos para toda a família, mas já tem pessoas me procurando para fazer pias e nichos. Sempre que faço, assisto seus vídeos. Que bom, Nivaldo. Sucesso para você aí, cara. Rodrigo Souza, fala Jair, beleza? Beleza. Hoje em dia já mando bem na porcelanataria. Comecei assistindo seus vídeos, já sustento minha família, aprendi com seus vídeos. Deus abençoe grandemente sua vida. Rodrigo Souza, amém, meu amigo. Que Deus te abençoe também. Que bom, eu fico muito feliz de saber que o conteúdo que a gente posta aqui ajuda as pessoas, né? Parabéns. Porcelanataria é uma arte muito gratificante, cara, que tem o poder de mudar a vida das pessoas. Você poder trabalhar para você. Toda a situação que a gente passou com a pandemia, né? Agora as coisas voltando ao normal. Então muita gente perdeu o seu norte, perdeu o emprego, perdeu a visão, né? De ter uma oportunidade no trabalho aí. E a porcelanataria ela veio para isso. Com muito pouquinho você consegue ter dignidade. Parabéns, cara. Sucesso aí. Vanildo, opa, eu já quero essa planilha. Garante a sua, meu querido. Ó, o WhatsApp tá aqui. Ela não tá pronta ainda, né? Essas partes que eu mostrei que eu tô finalizando, mas o pessoal que tá adquirindo ela, a gente já tá mandando a antiga, né, para eles e já deixando reservado lá. Até o final de semana eu quero deixar ela prontinha e já vou mandar. Vale a pena, cara. Compensa. Boa noite, Jair. Sou Marco Andrigo. E falo do Oeste de Santa Catarina. Comprei sua planilha, muito top. Manda um abraço aí. Um abraço para você então, Marcos. Que bom que você tá gostando da planilha, cara. Espero que te ajude. Marcos, o Júnior Gonçalves. Antes fazia as bancadas com porcelanato do cliente. Passei a fazer o orçamento com tudo incluso. Percebi que está tendo mais aceitação. É o que eu falei. Quando você otimiza o tempo do cliente, eu sempre me coloquei como cliente. Quando eu vou fazer alguma coisa... O que a gente não tem hoje, quando a gente trabalha muito com muitas coisas, a gente não tem tempo, né? Então, se eu vou mandar alguém fazer alguma coisa ali para mim e eu tenho que correr em cima de outras coisas, eu vou caçar o lugar que faz tudo. Por exemplo, eu tenho que fazer uma reforma na minha carretinha, no meu reboque. Você pensa, se eu tiver que levar ela num serralheiro que não faz a pintura, que não faz, sei lá, um serviço de madeira, por exemplo, se eu tiver um assoalho de madeira e eu tiver aqui atrás de 3 profissionais e eu gastar R$1.000, por exemplo, para fazer esse serviço, eu andando atrás dos três profissionais. Se eu achar um profissional que me cobra 1.200, mas ele faz todo o serviço, eu fecho com o de 1.200, porque o meu tempo para andar atrás de tudo isso é muito caro. Então, a logística hoje do diferencial de trabalho é essa. É você otimizar o tempo do seu cliente. Escolher o seu cliente que você quer. Logística tem sido probleminha para mim. Mas vai devagarzinho, vai tentando, né? Vai estudando. O que a gente faz para aprender? A melhor maneira da gente crescer é a gente acompanhar, né, tá junto com pessoas que estão do nosso nível acima. Isso aqui não é soberba, a gente não está desmerecendo. Estou falando de questão de crescimento. Não tem como eu tive que aprender muita coisa como empresário. Eu ia conseguir aprender logísticas de empresas se eu me relacionasse apenas com funcionários, com pessoas que não têm noção nenhuma de empresa. Eu não ia aprender nada. Eu ia estar parado naquilo ali. Como eu queria aprender, então com quem que eu me relacionava? Com pessoas que eu estava vendo que estava subindo, que estava crescendo, que tinha uma logística bacana, que tinha público, né? Então você quer crescer? Você relaciona e pega referências dessas pessoas e você vai conseguir melhorar cada dia mais, né? Caso eu fabriquei 2 kg de resina. Luiz, eu não
Não entendi. É o que eu tô te falando. Não é questão. Você não pode calcular somente o preço que vai sair essa massa para você. Igual eu tava falando, você tem que calcular também o seu tempo de serviço. Quanto que custa um dia de serviço seu? O tempo que você está fabricando essa massa, arrumando a embalagem, estocando, guardando. Você pensa quanto você não ganharia produzindo? Quanto que você ganha hoje numa peça de produção? Né? Agora é interessante sim ter o material estocado ali para uma hora ou outra ele te resolver caso você não tenha acesso rápido ao material, tá? Mas eu analiso sempre assim, o meu tempo é caro para eu gastar ele com funções que eu posso delegar a ela. Leão Porcelanataria, boa noite. Denilson Socorro, boa noite. Júnior, eu tenho muita vontade de fazer seu curso. Estando em São Paulo, vai ficar mais perto de Americana. Coisa boa, meu querido. Essa ida para São Paulo, muita coisa eu vou incrementar, né, e otimizar nos nossos cursos presenciais. A gente vai manter os projetos de curso individual. Eu acho que quando eu passei a fazer os cursos através de turma, ajudou muita gente, porque a gente conseguiu reduzir custo. Apesar, assim, que não é a mesma pegada de um curso individual para um curso em turma. Mas a gente esforça para fazer o melhor possível. E eu vou desenvolver projetos de curso de fim de semana. Só que aí sim, vamos pôr um sábado e um domingo. Não tem como ser um curso completaço, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer uma cuba e um nicho num sábado e domingo. Talvez vai ser um curso de... tal sábado e domingo vamos fazer um curso de nicho. Tal sábado e domingo vamos fazer um curso de instalação. Vamos tentar dar palestra de vez em quando aí, vamos ver, tá surgindo algumas parcerias aí, tá surgindo algumas propostas, né? Então eu acho que esse ano que vem promete muito aí para todo mundo. Naldo, Jair, como faço para pegar essa planilha pelo Zap? Olha o WhatsApp da nossa loja aqui em cima, meu querido. É só entrar em contato e solicitar. Já te lembrar que é uma planilha paga, tá? Mas manda sua solicitação lá, que assim que possível a CBL vai te passar as informações, vai te passar valor, cria link de pagamento. E aí o trem resolve. Verdade oculta, Deus é fiel, amém. Sou mestre de obras e edificações, estou vendo seus vídeos, amei, muito bom. Valeu, meu querido, um abraço aí. Mailton, boa noite, Jair. Onde compra a planilha? WhatsApp da nossa loja aqui em cima. Amanhã eu vou chamar no nome da loja, valeu. Jair, boa noite. Fiz minha pia esculpida vendo suas dicas. Mesmo eu reforçando a parte de baixo, ela trincou em uma das quinas. Você tem alguma dica para não acontecer essas trincas? Primeiro, dica que eu te dou, ver nossos vídeos sobre trinca. Porque às vezes você fez uma dobra de piso e acha que aquilo ali é um reforço para não ter trinca na sua peça. Nem sempre isso significa a mesma coisa, tá? Dobra com reforço, é diferente. E pode ter vários fatores hoje para acontecer uma trinca na sua peça. Fatores como movimentação, torção, às vezes do próprio piso mesmo. Realmente tem pisos que são difíceis, que vão trincar. Não vai ter muito o que você vai fazer, mas tem que analisar. Isso aí teria que ver. Te aconselho você ver nossos vídeos aí sobre reforço. Deve ser a Godzilla. Tem no Mercado Livre? Cara, entra no site deles, digita no Google aí, Godzilla Diamantados. Tem no Instagram, vai lá no Instagram deles lá, chama no direct, né? Mercado Livre deve ter, mas com certeza você vai pagar, porque tem taxa, né? Não precisa você estar pagando essa taxa. Luiz Fernando, faça reforço antes de fazer os cortes, é uma opção. Fábio dos Reis Miranda, boa noite, galera. Antes tarde do que nunca. É verdade. Já cheguei a sonhar que você veio dar uma aula para mim aqui na minha oficina, Marcelo Lopes. Olha, quem sonha realiza. Quem sabe um dia a gente não vai fazer isso aí. Ebert, boa noite. Jair, você cobra a sua instalação? Eu cobro tudo. Tudo que eu fizer, eu vou cobrar. Não tem esse negócio de fazer favor quando você vive de prestação de serviço, tá? O que difere é a forma que você vai fazer a apresentação do seu preço. Se a instalação está inclusa na sua base de cálculo ou não. Eu não aconselho você colocar a instalação inclusa na base de cálculo, porque varia muito valores de instalação. Às vezes você tem um deslocamento, às vezes é uma instalação mais complicada que você precisa de ajudante,
às vezes você tem que um custo de material maior para fazer a sua instalação. Então é interessante que a instalação seja cobrada à parte. Eu dou meu preço com material ou sem material, com instalação ou sem instalação. Eu gosto de dar um preço discriminado ali para o cliente, para ele optar o que ele quer fazer. Agora, quanto a cobrar, a gente cobra por tudo, sim. Tem esse negócio de não cobrar, não. André, boa noite, Jair. Eu enviei um e-mail para seu número para entrar no app no grupo. E-mail? Bom, né, essa parte dos grupos não sou eu que tomo conta, tá? Então, o que eu aconselho sempre é chamar aqui, ó, no WhatsApp da loja, fazer a solicitação, e aí a CBL vai atender, vai te explicar como funciona o grupo, o que que tem, o que que não tem. Falando em grupo, amanhã é dia 15, amanhã na nossa live, a gente vai fazer nosso concurso de sorte dos nossos grupos. Todo mês, todo dia 15, a gente faz um concursinho de sorte ali para ajudar a galera que acompanha os nossos grupos ali, que participa. Então, dá brindes, dá valores em dinheiro. Todo mês eu dou um treinamento de graça para um dos participantes do nosso grupo. Pode fazer uma semana de curso comigo sem pagar nada do curso, tá? Então tem vários benefícios. Se eu não me engano, primeira mensalidade tem um concursinho de sorte de R$50. A partir da segunda já tem concurso de sorte de 150, gabaritos para nicho, mensalidades. Então tem vários benefícios lá. Acompanhe a live de amanhã que vocês vão ver. Você sabe algum site para comprar as caixas de porcelanato? Não. Eu normalmente compro porcelanato ou aqui na minha cidade, ou eu faço cotação direto nas lojas que revende, né? Se eu quero comprar um porcelanato da Porto Belo, por exemplo, então eu começo a pesquisar nas lojas da Porto Belo onde que eu vou achar aquele determinado porcelanato. Por mais que a Porto Belo seja uma franquia, né, e que seu valor vai ser o mesmo em todas as suas lojas, de uma loja para outra pode ter um mostruário que está saindo da prateleira, pode ter uma peça que danificou, e tudo isso você consegue comprar com um preço diferente. Só para ter uma noção, eu comprei um pallet de piso da Porto Belo direto na loja da fábrica, lá em Tijucas. Era um Agatha Nacre de 1,80 por 60 e eu paguei R$30 no metro desse piso. Por que eu paguei? Porque era o último pallet daquele piso e a Porto Belo não ia produzir mais aquele tamanho. Então fizeram uma promoção. Como eu estou ali sempre fazendo cotação, dei a sorte de achar, né, e já marretei ele. Já fala um pouco sobre os tipos de porcelanato, exemplo do retificado, esmaltado, polido, enfim, sua experiência. Bom, porcelanato é o seguinte, não sou tão expert assim para estar falando sobre eles, mas o que a gente entende, né, e usa aqui, você vai trabalhar com porcelanato polido, esmaltado, acetinado, técnico, né? O técnico ele pode ser um técnico polido e pode ser um técnico natural, que é a mesma coisa do acetinado. Retificado é diferente, né? É uma sigla, um nome que se usa para o porcelanato. Se ele é bold, que ele é arredondado no lado, ou se ele é retificado, que ele é retinho. Normalmente a gente trabalha com porcelanatos retificados. A diferença do polido e esmaltado já está no nome, né? O polido ele sofreu um processo de desbaste para ele ter o aspecto. O esmaltado sofreu uma camada de pintura ali, né? Um esmalte, uma pintura nele. Porcelanato técnico é mais comum chamado aquele porcelanato que tem a massa única. Vamos supor, se você tem um técnico polido bege, por exemplo. Se você fizer um processo de polimento similar ao de fábrica, a parte de baixo dele, ou qualquer lugar que você cortar, vai ter o mesmo aspecto, o mesmo brilho. Você consegue puxar o brilho nele. Já os demais você não consegue. A massa dele é de cor diferente. E aí tem outros tipos de porcelanato. Mais comum são esses mesmos. Jair, no seu canal tem vídeo ensinando a fazer massa plástica? Tem sim, meu querido. Digita na busca do YouTube aí, massa plástica JAJ. O YouTube já vai lá no nosso canal, catar o vídeo e falar, esse aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tenham na porcelanataria hoje, se vocês fizerem uma pergunta na busca do YouTube e colocar um JJ na frente, o YouTube já vai te recomendar um vídeo do nosso canal que tem aquele nome similar.
Júnior Azulejista, boa noite, Jair. Trabalho com azulejista, estou querendo só mexer com arte da porcelanataria. Queria saber se compensa fazer nichos e bancadas à pronta entrega. Sim, compensa sim. Eu, né, igual eu falei, depende muito do que você está buscando, qual que é a visão que você está tendo. Se você tem uma visão de tornar-se uma loja, ou mesmo que não tenha, você tem o seu espaço ali na garagem, no quintal da sua casa, é interessante ter peça de pronta entrega. Tem muito cliente que não quer esperar. Tem cliente que passa, cara, ele tem uma casinha de aluguel, ou ele vai fazer um rancho, e se ele passar e ter uma peça pronta ali, para ele é muito mais interessante. Então faça projetos padrão, projetos de cores mais neutras, né? Vamos pôr um bege, cinza e branco. São 3 cores que tem uma boa saída. E projetos de medida única. Vamos pôr um nicho 60 por 40, medida externa. Uma cuba 60 por 45, fecha os 3 lados dela, né? Para ela servir tanto para o acabamento direito como para o esquerdo. Mas vale super a pena e eu te recomendo. André, foi do projeto novo que você falou no grupo ainda. Entendi. Josué, já aconteceu de depois de dias do lavatório montado aparecer a trinca nas quinas, tive que fazer outro lavatório para o cliente. Fiz certo ou deveria agir de outra forma? Cara, não. Já aconteceu de trincar depois de pronta, né? Isso aí é normal. Eu acho que achar um porcelanatarista que ele não teve alguma situação com trinca em bancada, só se tiver começando mesmo, fez 1 ou 2. Quem vive de porcelanataria, eu, por exemplo, já tive, de vez em quando tenho, mas a trinca aqui na minha oficina, depois de entrega instalado, não. Porque normalmente eu faço a peça, ela fica 1 ou 2 dias na minha oficina para esperar esse processo de movimentação. E se trincar, a gente tem que refazer. Isso aí não tem conversa, né? Você vai ter de refazer e tentar entregar para o cliente o projeto da melhor maneira e mais acabada possível. Luiz Fernando, esse violão, essa guitarra aí, só decoração ou toca também? Não, isso é decoração. A gente estuda, mas, vamos falar a verdade, nunca peguei isso para falar que toca, não. Quem sabe um dia sobra tempo. Você tem amostra de piso para levar até o cliente? Não. A relação hoje é diferente. Hoje é diferente. Eu não vou até o cliente para levar piso para ele, porque eu tenho loja. Então, normalmente o cliente ele vem até na minha loja, ele vê as minhas peças, ele vê o meu showroom. Se ele quer ver um porcelanato diferente, eu tenho aqui, tá? Eu faço muito pouca visita de obra. É muito difícil eu ir visitar uma obra de um cliente para fazer orçamento, porque eu tenho uma loja. Não justifica eu ter uma loja se eu preciso ir na casa do cliente. Agora não, o cliente veio cá, a gente abriu uma negociação, criamos um projeto, ele está satisfeito com o preço, a gente está formalizando a nossa negociação, eu vou na casa dele conferir as medidas. Igual eu falei, eu não criei uma loja para eu precisar ficar indo na casa de cliente fazer orçamento. Eu não vou fácil, não. Já perdi cliente, né? Porque cliente acha que é soberba, que não vai na minha casa, mas eu atuo muito como produção, né? Eu sou a produção da minha empresa. Então, se eu for ficar passeando demais, eu quebro a minha loja, né? Eu não dou conta de pagar minhas contas. Para dar preço muito lucrativo, conheça arquitetos famosos que exigem qualidade. Assim você vai ter clientes que não ligam para custos. Em Natal tem um grupo que sempre participa de eventos de construção. É excelente, né? Não está errado de jeito nenhum. Quando você tem indicação de arquiteto, eu já tive projetos que eu peguei que realmente teve um bom preço por causa de indicação de arquiteto. Quando o cliente tem arquiteto, você já sabe que ele está disposto a pagar por um produto de qualidade. E se o arquiteto te fez a indicação, você vai fechar esse serviço. Escada melhor porcelanato polido ou acetinado? Não existe essa relação de melhor, tá? Existe o que o cliente quer ou o que foi sugerido para o cliente. Se o arquiteto orientou que seja um acetinado, é um acetinado. Se o arquiteto orientou que seja um polido ou o cliente quer, não existe a questão do melhor. Por quê? Existe o porcelanato acetinado ótimo
existe o porcelanato acetinado ruim, do mesmo jeito que existe o polido e o técnico bom, existe o ruim. Então existe o que o cliente quer, o que o arquiteto, o decorador, o design orientou para ser. Tá? Essa opinião ela não cabe a nós. Wesley Leandro, fala meu querido, muito boa noite. Qual a diferença em preço que eu posso dar em um nicho normal com virada? Aí eu já teria que fazer a sua precificação, né? Aí você pode solicitar uma aula de precificação com a gente ou entrar na nossa aba do canal aqui para precificar. Mas que com certeza o borda diamante ele é mais barato do que um nicho inteiriço, isso aí você pode saber que é. O borda diamante ele é mais fácil e tem um aproveitamento muito maior. Você tem um preço médio de lavatórios e nicho ou varia mesmo a cada projeto? Eu tenho preço definido, né, para produto. Quando a gente fala em produto, é que aquela peça ali, ela segue um padrão. Ela vai ser só daquele tamanho e ela vai ser só aquelas cores específicas. E ela vai ter um preço único. Agora, preço definido por peças, por tamanho, isso não existe. É igual eu estava explicando mais cedo na live. A gente vai ter uma peça aí de 1 por 50, que pode custar em média, vamos pôr 400, e pode custar até 5 mil, né? Ou até mais, uma peça de 1 por 50. Depende do que você vai fazer nessa peça, depende do tipo de piso que a gente está usando, o que a gente vai estar fazendo nesse projeto. Então é por isso que eu acho interessante demais você ter precificação. Já comecei há 10 dias a trabalhar com porcelanataria, acompanho muito seus vídeos antes de começar um projeto. Valeu aí, mano, por explicar muito bem. Felipe Merces. Valeu, querido. Que bom que deu resultado para você e te ajudou aí. Um abraço para você. Júnior Zoologista, já fez alguma escada flutuante revestida? Não, nunca fiz não. A nossa cidade ela é um pouco mais limitada com essa parte desse tipo de projeto, né? Então aí já vai entrar um custo maior, um preço maior. Então certos projetos ainda têm essa limitação. Então vamos ver como que vai ficar essa situação a partir do ano que vem, se a gente muda isso. Mas eu tenho vontade de fazer, eu acho muito bonito esses projetos. Hoje eu não entro muito assim na área da instalação voltada para azulegismo, né? O meu foco mais é para porcelanataria, é para minha loja, é para trabalhos um pouco mais diferenciados. Eu finalizei um projeto hoje, um trabalho hoje, até postei bastantes stories no Instagram, stories no TikTok lá desse projeto. Ficou muito bonito. Aí, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu baixo ele aqui. Eu até mandei pro nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que eu vou conseguir baixar ele aqui para mostrar para vocês. Um projeto pequeno, não é um projeto grande e que tem um custo alto. E você tem que cobrar o custo alto porque você vê o trabalho que foi fazer esse projeto. Deixa eu ver se eu abro o meu WhatsApp aqui no computador e baixo ele. Cara, foi um trabalho danado fazer esse projeto. Mas tem cliente para esse tipo de serviço. Tem cliente que gosta desse serviço. Quanto vai abrir? Ah, abriu aqui. Deixa eu achar. Grupo, mandei aonde? Mandei aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Aguenta aí que eu vou voltar aqui. Eu já vou ler para vocês. Eu tenho que baixar ele por aqui. Ah, perdi onde que tá. Tá no grupo de material. Material. Ai, minha câmera tá na frente. Meu Deus. Pessoal, por hoje. Ele tá carregando aqui, agora ele vai baixar. Ao que ele baixar aqui, a gente volta a fofocar aqui. E eu mostro pra vocês. Deixa eu ver aqui. Minha escadeira corta saindo torto. Sabe me dar alguma dica que pode ser? Pode ser inúmeros motivos para sua riscadeira estar cortando torto. Pode ser o jeito que você está cortando. Pode ser que você está forçando para um lado, né? Então pode ter um monte de motivo para cortar. Talvez não é o problema, não é sua riscadeira. O problema pode ser você que está cortando, puxando para um lado ou para outro, né? Não pode acontecer isso. Ô, Jair, isso aí, virou um estúdio. Tá melhorando, né, Valdeci? A gente tá melhorando. A gente tá, devagarzinho, a gente tá investindo.
Isso aqui é que eu tava falando sobre logística. O exemplo é quem acompanha meu canal desde o começo. Quem acompanha meus vídeos, entra no meu canal e vai ver os vídeos antigos, vai ver nossas lives antigas e compara com os nossos vídeos de hoje e as nossas lives. Isso, essa evolução foi investimento e estudo. Eu estudo o tempo inteiro, cara. Como que eu vou melhorar o áudio? Como que eu vou melhorar minhas filmagens? O que que eu preciso? Tipo de iluminação, posição de câmera, qual câmera eu tenho que usar, né? Então, isso aqui chama-se logística, para você estar melhorando aí para se destacar. César Mota, boa noite, Jair. Aprendi muito com seus vídeos, parabéns. Valeu. Deixa eu ver aqui se o vídeo carregou. Será que não vai carregar, não? Ai, danado, carrega. Eu ponho no mudo aqui, talvez tenha que pôr no rodar. Tá carregando. Agora carrega. Thaís, você tira fita de até quantos centímetros na riscadeira? Em média 2 centímetros. Menos que isso eu já passo na riscadeira e corto. Agora tá baixando. Baixou. Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês aqui. Cadê? Mídia 2. Vou busquei. Cadê o áudio de mídia? Eu vou apagar o áudio de mídia aqui. Ó. Pessoal, esse aqui é o projeto que vai estar no... projeto tá pronto. Que eu tô montando. Eu deixei a parte das rodinhas, agora eu vou explicar para vocês. Mas tá todo finalizado, tá todo montado, um acessório, uma peça que eu fiz para vestir lá. Eu acabei de vestir fechar o armário do canal. Dele, essa peça sugestão, eu quero que vocês comentem lá no vídeo sala. Quando eu postar, não sei se ele vai subir amanhã. Cara, vou desligar a fonte mídia aqui. Aí, senão fica esse áudio barulhento aqui. Ele vai vir aqui para minha sala. Eu terminei ele hoje. Né? E vocês preparam que vai ter o passo a passo lá no nosso canal, para vocês acompanhar o passo a passo desse projeto. Ficou bem bacana, ficou bem bonitinho mesmo. Pesado essa peça aí, se eu não me engano, acho que ela tá pesando quase uns 100 kg. Gastei 5 peças de porcelanato para fazer ela. Ela é revestida por dentro e por fora. Tem uma estrutura metálica, né? Tem todo um aparato para fazer ela ali. E para fazer uma peça dessa para cliente, não fica barato. Vocês podem ter certeza. Tem que ser um cliente específico para ter um projeto como esse aqui. Não é qualquer um, não. Não é desfazendo de cliente, não. Mas não é projeto para qualquer um, não. Onde nós parou aqui? O que você acha sobre rebaixo de cubo de pia de cozinha? Você acredita que teria que ser obrigatório o rebaixo? Já vi pessoas colarem cubo por baixo, mas não fica o acabamento legal. Bom, eu nunca vou trabalhar esse termo de obrigatório isso, obrigatório aquilo. Eu acho que não cabe a mim falar o que a pessoa tem que fazer ou não. Eu faço o vídeo mostrando o que eu faço. Se alguém aprende, ótimo, eu fico feliz. Mas eu nunca vou falar que alguém tem que fazer isso ou fazer aquilo. Eu tenho que mandar, né, orientar nas minhas coisas que eu faço. Eu vou falar para meus funcionários, ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Afinal de contas, trabalho é para mim e tem que fazer do jeito que eu quero que faça. Não recomendo, eu não faço instalação de cubo por baixo de bacia. Não acho que seja interessante, mas se alguém usa, ótimo, não é da minha conta. Rebaixo. Eu não fazia questão de rebaixo, passei a fazer, né? Eu acho que tá ficando bacana, né? Deu um resultado a mais, porque aí não tem essa questão de empoçar água, né? O cliente acha interessante. Em contrapartida, é mais dinheiro pra gente, porque para fazer um rebaixo você vai cobrar. Você não vai fazer um rebaixo ali que tem que ser bem justinho, tem que ser bem acabadinho, sem cobrar nada, né? Então, só reforçando, eu não julgo quem faz de uma forma ou faz de outra. Isso não é da minha conta, eu não dou opinião sobre isso. Qual o nome certo para quem trabalha com porcelanataria? Mais uma vez, eu não falo que tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Eu chamo de porcelanatarista. Se a pessoa pode chamar de esculpista, acabamentista, não sei se existe. Não tem nome registrado ainda dessa categoria, tá? Eu chamo de porcelanatarista. Não estou falando que é o nome certo. Vitor da Silva, boa noite, Jair, como o senhor está? O senhor está no céu, nós está aqui. Eu estou ótimo, meu amigo. Muito boa noite para você também. Jair, o programa que você usa para fazer seus projetos, você paga por ele? Não, não pago por ele, não.
William Ribeiro, boa noite, meu amigo. Canta uma música aí pra nós. Galopeira. Se eu vivesse de cantar, eu tava passando fome, meu amigo. Eu sou desafinado até pra cuspir. Você tem usado o drone? Eu uso direto. Esses dias agora tá meio na correria, mas é gostoso, é muito bom, né? Hoje eu ia usar ele, mas eu queria terminar o projeto, aí nem deu pra usar, não. Jair, cadê o podcast? Tá aqui o podcast. Era pra ter um episódio hoje, mas eu desmarquei e marquei pra domingo que vem, tá? Gente, perdão. Eu trabalho com tanto projeto, mas tanto trem, que se eu desse conta de fazer tudo que eu quero fazer, eu tinha que virar uns 10 Jair, e olha lá que eu não ia dar conta. Eu já levanto todo dia de madrugada, 5 e pouquinho eu tô de pé, e já começo a inventar. Já começo a criar projeto, criar isso, criar aquilo ali e esse outro. E não é fácil você manter isso ativo. É igual o canal do YouTube. O canal do YouTube, para ele crescer, ele precisa de frequência. Então, se eu começo a parar de produzir conteúdo, o meu canal perde engajamento, o meu canal perde monetização, e aí já não começa a não valer a pena todo o sacrifício que eu tenho com o canal, né? Então, às vezes, a gente deixa alguns projetos ali na geladeira para não sobrecarregar demais. Mas ainda tá valendo. Domingo que vem tem um episódio top, não perde não. Para fazer filete de 1 centímetro com riscadeira, você risca e depois dá uma reboladinha. Dois negócios de reboladinha, não. Apertar o braço da riscadeira, depois vira o porcelanato. Tá, eu já vou te explicar como que eu tiro os filetes de 1 centímetro. Não dou reboladinha, não. Quando eu quero tirar filete mais fino, né, que eu vejo que ele não sai fácil, eu não vou ficar ali perdendo meu tempo, forçando daqui, forçando dali, passando o corte por trás. Não, eu tento sim ganhar o tempo mais rápido possível. Se eu quero tirar de 1 centímetro, eu vou tirar ele vou cortar um filete com 2, vou marcar 1 na riscadeira e passar ela de novo, fazer a minha esquadrinha e vou colar na peça. Depois dela colada, eu vou vir com a serra mármore e vou partir ele perto daquele risco. Então eu vou conseguir ter um filete tirado rápido, vou ter um desbaste bem apoiado, porque eu tirei uma peça maior, tá? Mas eu não dou reboladinha, não. Jair, quais os equipamentos essenciais? Uma serra mármore, uma esmeriladeira com regular de rotação, e se você puder ter uma riscadeira, já vai te ajudar demais. Esses são os essenciais. Tem muito cliente que não faz pia por medo de empoçar água com rebaixo, facilita muito. É uma opção que ajuda muito. Parabéns pelo profissionalismo, Jair. Qual o valor do investimento para iniciar um negócio? Cara, hoje eu acho assim que você vai conseguir fazer um investimento de mais ou menos uns R$3.500 para você estar bem equipado. Para você comprar uma serra mármore boa, uma esmeriladeira boa, uma riscadeira e as ferramentinhas básicas, né? Espátula, grampo. Eu acho que uns 3.500 você vai conseguir já começar bem, né, os seus trabalhos. Mas dá para começar com menos que isso. Tem planos de fazer umas palestras? Tem sim, tem projetos de palestra aí para muito em breve. Esse ano que vem tem muita coisa para acontecer aí e sim, vai ter palestras. Porque o que eu quero fazer? Não é assim só questão de palestras. Quando eu mudar para São Paulo, uma coisa eu vou ter de ser. Muita gente vai encher essa paciência. Eles usam muito esses argumentos de humildade. Por quê? Muita gente vai querer ir visitar o nosso espaço e nem sempre eu vou poder receber o pessoal. Né? Infelizmente, o pessoal tem que entender que a gente é prestador de serviço. Se eu estiver dando um curso, eu estou prestando um serviço. Então eu não posso parar sempre que eu quero para receber um visitante ou coisa ou outra ali assim. Então eu quero marcar, uma hora marco um café num depósito, em algum lugar, para o pessoal ir lá, para a gente conversar. Às vezes a gente marca uma palestra num espaço para falar um pouquinho de porcelanataria. Então a gente vai organizar. Eu acho que tudo tem que ser organizado. Por exemplo, eu não respondo comentários hoje mais no YouTube. Eu não respondo perguntas no meu WhatsApp, eu não atendo o telefone, porque se eu for fazer para
eu tenho que fazer para todo mundo. Então, quando a pessoa fala que a gente não tem humildade porque a gente não responde, ela está sendo soberba, ela não está tendo humildade, porque ela tem que entender que a gente não consegue responder todo mundo. A ela eu posso responder e o outro eu não vou responder. Aí o que eu faço? Eu abro live. Eu abro live aqui, eu respondo todo mundo. Todo mundo que pergunta aqui, eu gasto a minha garganta, nós estamos aqui quase 1h30 conversando sem parar e eu respondo. Então, tudo na vida tem que ser administrado. Ou você faz para todos ou você não faz para ninguém. Eu penso assim. Você pensa em ter uma máquina de jato d'água futuramente? O futuro a Deus pertence. Se futuramente eu tiver uma boa condição financeira para fazer esse tipo de investimento, porque não é um investimento barato, e eu analisar que eu tenho logística para isso, a gente faz o investimento. Hoje não é o meu foco. Boa noite, Jair. Admiro muito seu trabalho e suas aulas. Excelente professor. Alzemiro, um abraço, meu amigo. Obrigado. Valdecilino, como anda a viagem para São Paulo? Dezembro eu vou estar em São Paulo. Eu acredito que na segunda semana eu vou estar indo em São Paulo. Eu vou lá em Arujá fazer as locações, para a gente fazer nosso curso. Então em dezembro eu estou lá. Aí em janeiro, a gente, se der tudo certo, vai dar. Em janeiro a gente está de mudança. Se meu marido adquirir uma máquina de mesa corta-mês 40, será que acelera mais a produção? Não. Eu já vou te falar que não. É igual uma bicicleta de rodinha. Você vai ser dependente daquilo ali e ela não vai ter o que você está buscando. Muita gente busca essas máquinas de corte 45 por um resultado milagroso. Mas a porcelanataria, ela é... Como que eu vou falar aqui? Tem situações diversas demais. Por exemplo, eu preciso fazer uma meia esquadrinha num filete de 2 centímetros. Eu preciso fazer uma meia esquadrinha numa peça que está montada em pé. Eu preciso fazer uma meia esquadrinha de cabeça para baixo numa mesa porque eu precisei fazer um ajuste. E aí, se você é dependente só daquela máquina que faz só naquela posição, você não vai conseguir ser um porcelanatarista. Você vai ser um porcelanatarista somente daquela limitação. Ter uma máquina dessa talvez é interessante para uma empresa com muitos funcionários que tem linha de produção. Aí é diferente. Aí pode ser que você vai ter bons usos desse equipamento, tá? Meu primeiro trabalho, fiz uma mesa 70 por 1,40. Foi fácil porque sou pedreiro. Vou abandonar o trabalho de pedreiro para porcelanataria. Bacana. Jair, você já pensou em abrir uma marmoraria e porcelanataria? Não. Essa aí eu posso te garantir que eu não vou entrar para esse investimento de marmoraria. Meu trabalho vai ser de porcelanataria ou outros projetos que seja, mas marmoraria não. Show de bola? Deixa eu ver como é que tá os likes aqui, que hoje eu não parei nem para ver se vocês estão dando like nesse trem aqui. Cadê os likes dessa live aqui, ó? Nós tá aqui, ó, gastando a garganta, eu tô quase rouco. E vocês não fincou o dedo no like? Se inscreveu nesse canal? Rapaz do céu. Mas eu gosto assim, eu gosto quando eu faço live, que vocês perguntam, que vocês matam as curiosidades de vocês, que é o momento que eu tiro para responder, para tentar ajudar. Rapaz, eu não entendo. Tem hora que eu não entendo uns perguntamentos aqui, não. Jair, você vai mudar. Traduz aí. Então, eu acho que os colegas. Eu faço isso demais também. A gente vai digitar rápido demais, né? Vai mandar uma mensagem rápido lá, não viu nem o que saiu e vai. Engoliu tudo. Ai. É bom demais. Reformula aí que nós respondemos. Deixa eu ver como é que tá aqui, como é que tá dali. Ó, e não perde a live de amanhã não, e principalmente a live de domingo que vem, tá? Não é desse domingo não. Onde que deu o trem aqui? Domingo que vem eu vou começar a fazer a publicação aqui. A gente vai fazer mais um episódio do nosso podcast com o pessoal da F3 Corte, da UP, né? A Universidade da Porcelanataria. Muita gente boa, o Fernando Maisaval, são de São Caetano. Eu tive em São Caetano ministrando curso lá na empresa deles, tiveram uma recepção muito top, eu aprendi muito com eles, tá? São pessoas que têm muito a ensinar,
principalmente da parte técnica, da parte operacional, e é importante a gente aprender isso. Então vai ser uma live muito bacana que a gente vai fazer com eles, e eu quero que vocês participem, tá? Vai ser domingo que vem, às 20 horas. Era para ter sido hoje e eu alterei a data porque eu fiquei enrolado essa semana. Não consegui fazer uma divulgação bacana e eu não queria fazer uma live com eles sem ter feito essa divulgação. Então, essa semana eu vou fazer uma divulgação bacana e espero vocês participando dessa live, fazendo as perguntas. Quem quer aprender realmente a viver de porcelanataria, a abrir a sua empresa, aprender mais sobre fluxo de caixa, administração. Então, não perde essa live que vai ser top. Já fez projeto com cerâmica retificada? Não. O seu cachorro é top. Qual deles, Thaís? A gente tem um casal de Husky e tem um Shih Tzu. Eu tinha alguns Rottweilers, aí eu doei os Rottweilers por causa da mudança, né? Eu não sei se eu vou conseguir espaço para ter o tanto de cachorro que a gente gosta de ter. Mas a gente tem 2 Husky e tem um Shih Tzu. Shih Tzu é igual Fi, né? Quem tem Shih Tzu sabe. Em que determinado momento da live você responde a pergunta que contém no título das suas lives? Não entendi a sua pergunta. Na verdade, vamos pôr, o que é o título da nossa live aqui? A gente está falando sobre o título a live inteira aqui para falar. Por que não consigo vender? A gente falou, não vende porque às vezes não consegue criar o seu preço específico, porque não aprendeu a fazer uma precificação, porque não criou logística, porque não soube trabalhar como concorrência. Então, nossa live praticamente foi totalmente trabalhada em cima do título que a gente trabalhou aqui. E aí eu vou abrir espaço, com certeza sempre faço, para responder as perguntas do pessoal. Não vou fazer uma live maçante aqui só em cima de um determinado tempo. Pelo menos eu não gosto de fazer assim, né? Eu gosto de trabalhar o tema e deixar aberta para o pessoal perguntar também. Ricardo Simeão, boa noite, sou seu fã. Os Husky, né, Thaís? Bonito, né? Você viu aonde? Você viu a foto que a gente fez um ensaio? A gente fez um ensaio com eles, gostam de tirar foto. Você vai mudar para São Paulo, para o já ou outro lugar? Bom, o lugar determinado certinho que a gente vai mudar ainda não fechei não. Tô com grandes cotações para mudar para Arujá. A gente vai fazer um curso lá, eu quero conhecer a cidade. Esse negócio de mudança é trem que a gente tem que tentar fazer o mínimo possível, né? Então já para ir tem que estudar, tem que ser bem projetado, mas está com grandes logísticas de eu mudar para lá. Fala Wesley, melhorei, cara, graças a Deus deu uma melhorada, né? Tá bem melhor, né? Valeu por perguntar aí. Boa noite, quanto tempo eu levo para fazer uma bancada de porcelanato? Eu não vou nem ler o resto da pergunta. Isso aqui é o tipo de pergunta que não tem como eu responder. Eu não conheço o seu tempo de produção, eu não conheço o que você tem em condição para estar fazendo aí. Então, tem certas perguntas que são feitas, tanto aqui quanto nos comentários, que são impossíveis de eu responder. Quem sabe quanto tempo você leva vai ser somente você. A sua loja aí você vai vender ou vai continuar? Nós não nos abandona. Cara, a loja eu vou fechar, né? Não vou nem vender e nem vai continuar. Vou fechar aqui e vamos seguir, tá? Eu tenho um negócio comigo. Se eu acredito em alguma coisa que eu vou fazer, eu não me preocupo com o risco, a perca. Quando eu abri a minha loja, quem acompanha sabe que eu abri mão de um sonho, né? Eu vendi a casa de eu morar para abrir a minha loja. Então fui chamado de louco, meus amigos me zoavam pra caramba, né? Que quem ter coragem de você vender uma casa, vender tudo que você tem para investir num segmento que nem é difundido ainda, como a porcelanataria. Mas eu acreditava tanto quanto eu acredito hoje em tudo que eu vou fazer. Tudo que eu falar que eu vou fazer, eu vou me empenhar o máximo possível em cima daquilo que eu estou fazendo. O máximo. Eu não vou só pegar um dinheiro e vou abrir um espaço aqui e vou entrar dentro e vou falar, pronto, agora eu quero vender. Não é assim que funciona. Você tem que aprender, você tem que trabalhar, você tem que sofrer, você tem que entender o mercado. E eu aprendi muito nesse processo, mas muito mesmo. E daqui para frente agora,
eu tenho novos projetos, eu quero investir em mais coisas, igual nossos cursos, tá dando muito certo, graças a Deus. Todo mês a gente tá dando curso. O canal cresceu muito, pô, a gente tá aí com 97 mil seguidores. Mês que vem agora a gente já vai fechar o nosso 100k. 100 mil seguidores, eu acho que é o sonho de todo youtuber que tá vendo o seu trabalho crescer. Eu acho que tem esse sonho de chegar no 100k. E eu tô chegando nesse 100k num canal de um segmento diferente. Não é um canal de jogo, não é um canal de comédia, não é um canal de música, não é de futebol. É de porcelanataria específico. Então, se você acredita no que você está fazendo e trabalha, e cria meta e trabalha em cima das suas metas, você vai realizar alguma coisa. Então, eu não tenho nenhum pingo de pesar de fechar minha loja aqui hoje, né, de perder o investimento de certas partes que eu sei que eu vou perder para começar um novo projeto, tá? E vai dar certo. Eu não tenho pesar não. Se não der, a gente começa de novo. A fábrica estão querendo mexer na massa do porcelanato para baratear os porcelanatos. Não sei. Eu já fiz algumas pias para mim mesmo. Agora comprei umas ferramentas melhores e vou fazer para vender. Espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, sim, amigo. Já deu tudo certo. Show de bola? Pessoal, não queria não, mas eu vou ter de fechar nossa live aqui porque as tripas grossas já tá comendo as tripas finas aqui, eu tô com fome. E a mulher tava fazendo uma pamonha, eu acho que a pamonha já tá pronta, né? Falando em pamonha, quem não sabe, a gente é da cidade da Chica Doida. Pesquisa depois aí o que é Chica Doida. Depois comenta aqui embaixo, aqui, ó, na nossa live, o que vocês achou da live. Dê sugestões, né? Manda seus recados lá. Muito obrigado por você estar participando com a gente na nossa live aqui. Amanhã vai ter outra live. Vocês não perdem a live de amanhã não, que amanhã é a live que a gente vai fazer o nosso concurso de sorte dos nossos participantes do YouTube, dos grupos de WhatsApp, e vamos fazer saber quem são os 2 finalistas que estão concorrendo a um treinamento presencial com tudo pago. Esses 2 finalistas, o que ganhar vai ganhar um curso presencial de 1 semana com a gente, com todas as despesas pagas, até a sua despesa de viagem. Onde que ele estiver ali, a gente vai pagar a despesa de viagem, hotel, alimentação, vou dar jogo de ferramenta, gabarito, e caramba de asa, vai ter muitos benefícios aí. Beleza? Então, ótima noite para vocês. Muito obrigado por ter participado. Fica o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações. Deixa eu fechar aqui, que senão não para a nossa live hoje não.